Meu amigo vascaíno, dia agitado no Vasco, dia de coletiva, 3 jogadores anunciados. E o seguinte, meus amigos, a gente viu o Alexandre Matos roubando a cena. Justamente, o Alexandre Matos que veio a público hoje para externar como é o processo de contratação no Gigante da Colina. E jogou no peito da 777 Parques, até para aliviar a barra dele aí com a torcida vascaína. A gente vai falar também sobre a atualização envolvendo reforços. Pauliano, como está a situação do Pedro Henrique? A situação do Breno Lopes, Laureano, como se encontra? E quem vai substituir Paulinho e Jair, Laureano? O Alexandre Matos falou que já indicou 2 nomes a 777 Partners. Inclusive, um deles já foi vazado. Então, peço você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, Vasco da Gama viajando para Manaus, um jogo decisivo. O Vasco a um pontinho de distância do quarto colocado, que é o Madureira. Laureano, por que você dá tanta importância para o Campeonato Carioca? Porque já está vexatório. Já são 8 anos que o Vasco não conquista esse título do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Então, precisa vencer. Mas o dia hoje foi marcado com relação a apresentações. Hoje, a gente tomou conhecimento, através aí de coletiva, que o Vasco apresentou oficialmente o goleiro Kehler, que veio junto ao Internacional. O Vasco apresentou também o Vitor Luiz. O Vasco apresentou também o Galdames. E o Vasco apresentou o Adson, né? Então, houve a apresentação desses jogadores. Apesar disso, quem roubou a cena foi o Alexandre Matos, porque o Alexandre Matos falou que está em processo de adaptação, que a 777 ainda não tem conhecimento de como que funciona o futebol brasileiro, deu aquele chutinho de leve. Vamos ver o que o Alexandre Matos falou hoje, certo? Ele jogou no peito aí da 777 e falou que já sabia como ia ser a situação dele no Vasco da Gama. Então tá aqui, ó. O Alexandre Matos dizendo aqui, ó, sobre o processo de contratações. Tem que entender que a palavra final não é minha, tá? E o Alexandre Matos falou aqui, ó. Eu vim para o Vasco sabendo que há uma nova ordem no futebol, uma SAF, que é uma empresa. E a empresa, ela toca o clube como uma empresa. Obviamente, futebol tem algumas particularidades que precisam ser ajustadas com o tempo. A principal delas seja tomada a decisão de risco. No futebol brasileiro, o risco faz parte. A gente trabalha com seres humanos, não máquinas. Ele já ali dando uma catucada. O risco faz você recuar ou não. No caso de uma empresa, ela quer menor risco possível. No futebol, às vezes, você arrisca um pouco mais e o resultado pode ou não vir. Você tem que ter saídas e organização para isso não cause problemas, para que isso não cause problemas. Bom, aí ele está falando aqui sobre os 3 desafios dele, né? Que o primeiro, né, é a comunicação correta com o torcedor.
Ele diz aqui que sabe que o torcedor está há 20 anos sofrendo com essa situação, que quer o Vasco sendo protagonista, ver o Vasco campeão. E ele diz aqui, ó, tenho que comunicar com muita transparência o que é o objetivo. Ele compreender isso significa, ele, torcedor, que não vai pressionar, querer títulos e criticar. Mas quando ele sabe o projeto, compreende, às vezes, algumas tomadas de decisão que pareciam incompreensíveis, né? E ele está falando aqui, né, que é uma empresa, né, que ainda está conhecendo o futebol brasileiro. Então, tu vê que o Alexandre Matos, ele abertamente fez críticas ali a 777, até para dar uma aliviada, mas disse que veio para o Vasco da Gama também, que ele não estava enganado, ele sabia que ia ser desse jeito, certo? Então, é essa situação aí, o Alexandre Matos sem autonomia. Enquanto isso, a gente passa aqui, porque como que está a situação? Primeiro a gente vai falar aqui do Pedro Henrique, como que está a situação do Breno e a situação do substituto para Jair e também para Paulinho. Porque hoje o Alexandre Matos falou que indicou 2 nomes, certo? Vamos colocar aqui já essa situação aí de meia, né? E de volante. Vamos colocar aqui para você, torcedor Cruz Maltino, para você tomar conhecimento, né? O Alexandre Matos também disse o seguinte, ó, já apresentei 2 nomes, só falta aprovar. É isso que acontece, é a burocracia aí da 777 partes. Os jogadores já estão indicados, terá substituto. Ele indicou, aguarda aí o aval da empresa. E um desses nomes, tá? É o jogador do Zenit, que jogou no Corinthians, que é o Duqueiroz. Isso mesmo, né? É o nome aí que está em pauta, um dos nomes que foram levantados aí pelo Alexandre Matos. O Alexandre Matos está querendo contratar aí. Acho o Duqueiroz, né? Até um bom nome, galera. Acho um bom nome, sim. A gente lamenta essa situação dessa demora da 777, porque não fosse, né, simplesmente essa burocracia toda dessa empresa, o Alexandre Matos ele já teria contratado um time inteiro aí de futebol para o Vasco da Gama, certo? Porque grife, nome, o Vasco tem. O sogro do Queiroz, né, aquele jogador, né, que simplesmente ele é brasileiro, né, tem 24 anos de idade, e aquele jogador tem que ser aquele tipo de jogador jovem, novo aí. Apesar de ser jovem, novo, é um jogador que é muito rodado, né? Que atua lá no Zenit, que teve passagem aqui pela a equipe do Corinthians, certo? Bom, o Grêmio também estava querendo ele um tempo atrás. Agora a gente fala aqui, a gente vai atualizar as outras situações, né? Que é a situação aí do atacante, do Vegete, vai ficar 3 semanas aí no estaleiro. O Breno Lopes já está com a proposta do Vasco da Gama em mãos, tá? Conforme a gente coloca aqui para vocês. O Vasco só aguarda aí o veredito do Palmeiras, o jogador gostou do projeto do Vasco da Gama. E sobre a situação do Pedro Henrique, aí o Vasco acertado com o Pedro Henrique, só vendo aí a forma de pagamento com o Internacional, certo? Então, as situações estão andando, ainda mais no dia de hoje, que a 777 recebeu no colo aí mais 100 milhões aí, certo? A 777 que já recebeu nesses 2 primeiros meses o valor do aporte aí que ela vai colocar no Vasco da Gama, né? 230 milhões aí, né? Só o PEC e o Marlon foi 130, hoje caiu mais 100 da Globo aí. Assim eles trabalham com a operação trouxa, foi quem vendeu desse jeito. Agradeço pela sua atenção.
Obrigado aí pela audiência. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Vasco, aos poucos, está se reforçando. Valeu!